Olá pessoal, vamos lá, mais uma aula de Direito Administrativo, eu, Leandro Veloso, com essa missão agora, trazendo para você aulas grátis, para você se livrar de uma vez por todas pelo exame de ordem. Vamos ter aula todas as quintas-feiras até a véspera deste exame de ordem do segundo semestre de 2023. Depois vamos continuar com mais conteúdo e também daqui a pouco teremos aulas muito intensivo só para a segunda fase, para você que está ralando aí em todo o Brasil. Vamos lá, nossa aula de hoje é sobre improbidade administrativa. Tema recorrente nos exames, em especial pós-pandemia. Também era muito comum em 2019, 2018, em razão da legislação ter muita força no ambiente da administração pública. O que você, candidato, precisa estudar sobre improbidade? Primeiro, é internalizar os conteúdos que eu vou te passar agora. Segundo passo, eu só quero que você acompanhe o que eu disser na Lei 8429 de 92, alterada em 2021. Então tem que pegar uma lei atualizada já com as alterações. Fechou? Não precisa ler jurisprudência, não precisa ler doutrina pesada, não precisa pegar milhares de PDFs da internet, muito menos assistir 200 mil horas aula. Você vai entender o assunto, vai internalizar, e eu vou, durante nosso papo aqui, trazer algumas questões, exercícios orais, para você enxergar como é que ele vai te perguntar na prática. A prova sempre é prática, ou seja, a primeira fase da EDM são questõezinhas práticas. Ele vai te contar uma história de um servidor, de um prefeito, de um agente público qualquer, de um vereador, de um deputado, político ou não, que praticou alguma coisa errada. Que você, quando lê, você enxerga uma coisa errada. Como é que você enxerga que está errado? Porque a conduta da historinha é uma conduta que viola, que tem alguma coisa estranha. Alguém sofreu um dano. Ou alguém se enriqueceu. Ou seja, você quando lê a história, observa que impessoalidade foi violado. Publicidade foi violado. A gente observa que tem alguma coisa estranha. Essa alguma coisa estranha, isso tá com cara de improbidade. Primeiro você entende, para depois enxergar o texto da lei. A lei é muito lógica. Primeiro passo, como eu sempre digo, raciocina como poder público. Ou seja, as questões que envolvem improbidade não são relativas à defesa do corrupto, que é uma das minhas especialidades como consultor no setor privado. Ou seja, porque a gente observa muitas afrontas à legislação, né? Muita perseguição mesmo. Mas a prova não quer disso. Ela quer saber se você conhece o enredo de improbidade para marcar as questões. Então, o seu raciocínio 98% é como Estado. E o Estado observa aqueles princípios básicos da Constituição. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Confere? Então você olha a questão, pergunta para você, tem algum princípio violado nessa bagunça aqui? Cara, tá com cara de uma corrupçãozinha aqui, de alguém ganhou dinheiro. Se temos aí algum tipo de corrupção, de alguém ganhou dinheiro, tem alguma coisa errada. Então é isso que você tem que guardar primeiro. Vamos lá? Primeiro passo, artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, prevê que o servidor público, o agente público lato sensu, qualquer servidor, de qualquer natureza, de qualquer lugar, esse servidor não pode praticar improbidade. No momento em que ele pratica um ato ilícito de improbidade, está sujeito a 4 sanções constitucionais: suspensão de direitos políticos, perda da função, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Essas 4 grandes penalidades foram concentradas na Lei 8429, que foi alterada em 2021, consagrando então uma nova roupagem na improbidade. Eu me lembro de 2021, nas aulas online, a gente estava observando os conteúdos. A mídia falou muito mal, falou que a lei era para beneficiar outro governante federal, era outro poder legislativo. Mas no final, o que a lei trouxe foi consagrar a jurisprudência de STJ e STF. Então na prova você vai interpretar como Estado. E segundo, o que é um ato de improbidade administrativa? Ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil. Não tem outra expressão. Não tem nada a ver com criminal. Não é um ato ilícito administrativo. Ele tem o caráter civil. A improbidade administrativa é uma penalidade civil. Porque o Tício, o Caio ou o Mévio, eles serão punidos a título civil. Vai pegar o CPF dele. Vai pegar o título de eleitor dele.
é esse âmbito civil que sofrerá prejuízo dele e do aquele que praticou o ilícito. Tudo bem? Não tem que pensar mais. Caramba, como assim? Ah, e se o Tício for punido por peculato, ele pode sofrer improbidade? Pode, pô. Quem é que toma? Qual é o interesse que prevalece no direito administrativo? É o interesse público. Então as responsabilidades são independentes, pô. Cada um na sua. Como eu sempre falava nas turmas presenciais, agente administrativo não se mistura com penal. Penal quer se intrometer administrativo, mas não se intromete. Eu não consigo usar as provas do direito penal para fins punitivos administrativos. São indícios de provas, elementos de prova, mas não são provas. As provas são de caráter civil. Ficou claro? Bom, isso é muito importante, por quê? O autor da ação de improbidade é o Ministério Público. Não tem mais a pessoa jurídica interessada que tinha na legislação anterior. Botou só na conta do MP, trazendo então uma grande roupagem para o Ministério Público hoje prosseguir com as ações. No mundo prático, eu que atuo como consultor para muitos que sofrem improbidade, a gente tem uma decorrência, muitas demandas muito soltas, muitas vagas, e no decorrer do processo tem que fazer a defesa e demonstrar que não houve uma improbidade, um desvio, houve uma irregularidade que seria desvio. Mas na prova, não. Se tem uma violação de princípio, tem improbidade. Essa é a dica principal. Primeiro, ato ilícito civil. Segundo, quem é o sujeito ativo do ato? Qualquer pessoa, física ou jurídica. Quando a empresa pratica um ilícito num contrato, por exemplo, o exemplo clássico de comissão, propina ao administrador público relativo àquele contrato administrativo firmado pós uma licitação. Uma propina contratual faz com que a empresa que passou o dinheiro para o agente público tenha praticado o ilícito, pô. Você observa que é um ilícito, que é corrupção. A pergunta é, a empresa responde? Responde. E os sócios? Claro que esta empresa ela não vai sofrer punição civil, porque ela é uma pessoa jurídica, mas sofrerá as punições passíveis que a gente vai visualizar de improbidade. E os sócios? Os sócios vão responder se eles forem beneficiados. Aí você pergunta, mas lógico que eles são os donos? Às vezes não. Às vezes foi só a empresa que foi beneficiada, não foram os sócios. Então, a gente observa, por exemplo, se o sócio recebeu alguma vantagem, seja ela uma vantagem direta, uma vantagem indireta, se foi dinheiro, se foi bem, se foi uma nomeação, se foi uma indicação, se foi um network diferenciado, tudo bem? Então, grave isso. Sujeito ativo, quem pratica o ato, qualquer pessoa, física ou jurídica, inclusive o servidor público. Não tem diferença, galera. Qualquer agente público, de qualquer natureza e de qualquer lugar. Quem é que sofre de improbidade? Sujeito passivo do ato de improbidade. Regra, a administração pública, que vimos que, se você na cabeça vai lembrar, direta e indireta. Obviamente os órgãos. E quem mais? As empresas às quais a administração é sócia, da mesma forma o terceiro setor, e as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, mantidas, controladas ou não, ou com participação do Estado. Então, uma associação que tem a participação do poder público, como um cotista, como um associado, se ele for vítima de um conluio, de um enriquecimento ilícito de alguém, de um próprio prejuízo que ela tenha sofrido, ou de violação que aquela pessoa jurídica tenha praticado contra outrem, aquela pessoa jurídica que sofreu a lesão, ela também, mesmo sendo privada, é o sujeito passivo. E aí as pessoas que praticaram aquele ilícito poderão ser responsabilizadas. Não tem mistério. Feito esta análise, vamos observar então quais são os atos. A grande mudança da lei de 2021 é que acabou a modalidade culposa, que é uma zona. Então agora, primeiro passo, qual é o primeiro elemento objetivo? Dolo. Ou seja, todos os atos só podem ser punidos se for a título doloso. E você sabe que o dolo aqui a gente pode usar um pouco penal, né? Pode ser por ação ou omissão. Da mesma maneira, por conduta ativa ou passiva. Beleza? Bom, o dolo é a vontade de praticar, porque ninguém se enriquece licitamente sem querer, e muito menos ninguém pratica um enriquecimento ao erário, prejuízo ao erário sem querer, e ninguém viola princípio sem querer. Sem querer porque mudar de culpa, tá? Sempre a título de dolo. 3 artigos, 9º, 10 e 11. As penas mudaram? Mudaram.
e mudaram para mais, inclusive. Quando você observa prejuízo ao enriquecimento ilícito do artigo 9º, a pena está prevista no artigo 12. Você observa lá no inciso 1º. Para suspensão dos direitos políticos, não superior a 14 anos. Antes era de 10 a 12, agora é não superior a 14. No prejuízo ao erário do artigo 10, apenas é não superior a 12. E quando observamos violação de princípios do artigo 11, a pena será de até 4 anos para fins de suspensão dos direitos políticos. Galera, o que é suspensão dos direitos políticos? Ele se torna inelegível. Ao mesmo tempo, ele não pode ser eleito e também ele não pode eleger. Se é uma punição civil, não tem só isso. Não precisa decorar. Entenda. Ele vai indenizar os cofres públicos? Vai. Se ele causou o quê? Prejuízo ao erário. Se ele enriqueceu ilicitamente, ele vai indenizar o Estado? Vai, porque ele se enriqueceu ilicitamente. Se ele causou violação de princípios numa licitação, uma fraude, uma tentativa de fraude, tentativa de propina, violação da moralidade administrativa, por exemplo, dá para se encaixar no 11. E aí? Não vai ser punido? Vai também poder, aquela situação poderá causar algum prejuízo à administração. Por exemplo, o contrato poderia ter sido feito mais barato. Depende da licitação, depende da situação que ele vai te envolver. Neste primeiro momento de improbidade, você vai gravar que os atos do artigo 9º, 10 e 11 vão gerar punições do artigo 12, e as punições hoje até 14, não superior a 12, e depois não superior a 4, fazem com que você não esqueça nunca mais. Artigo 12, ali inciso 1º, nós temos até 14 anos, retificando para você. Depois tem lá não superior a 12 e até 4 anos, inciso 3º do 12. O mais legal também é você guardar o processo. Bom, o processo de probidade, a gente observa que fora aqueles requisitos de petição inicial, fora que compete ao Ministério Público, fora que qualquer pessoa pode representar a administração pública em algum tipo de ilícito ao Ministério Público ou autoridade competente, a gente observa que a ação judicial, ela sempre será prosseguida a partir do artigo 17. Então, o artigo 17 da lei é muito importante você observar que nós temos o seguinte. Primeiro, que é uma ação que não tem foro de função. Isso compete ao juiz de primeira instância. Tá? Não tem foro de função. Da mesma forma, aqueles requisitos de petição inicial que agora são um pouco mais gritantes, você tem que ter uma prova da materialidade do ilícito, bem como de uma definição de autoria, individualizar a conduta do réu, está no artigo 11, o próprio parágrafo 6º do artigo 17, bem como elementos probatórios mínimos, que na prática é uma zona. Então agora vocês vão enxergar uma coisa mais para a defesa do corrupto do que do próprio punição a favor do poder público. A petição inicial observar todas as regras do Código de Processo Civil, como o senhor já observa, com esses elementos mais típicos aqui do artigo 17. Da mesma forma, haverá então, o juiz vai mandar autuar o processo, ordenar a citação dos requeridos para contestar no prazo de 30 dias, prazo comum. Não tem mais um período prévio, agora já vai para a citação. Desta citação, nós encontramos diretamente a possibilidade de citação 30 dias. Prazo comum, independente de quantidade de réus, independente se for pessoa jurídica. E se tiver alguém de foro de função, obviamente essa ação vai pela via atrativa. Bom, aí nós temos que dar decisão. Que rejeitar, por exemplo, aquelas questões preliminares do CPC, corre recurso cabível, agravo de instrumento. Então, o próprio artigo 17 conta uma história processual igual, muito similar do rito ordinário, mas não é ordinário porque é lei 8429, portanto é lei especial. Bom, esta ação tem lá todos aqueles requisitos, obviamente é uma ação que tem um caráter de ação civil pública, a improbidade administrativa ela nunca prescreve, a ação prescreve. Ressarcimento via ação de improbidade também não prescreve. Como é que funciona, então, a prescrição, que é uma outra grande modificação da legislação? Vamos lá no capítulo da prescrição, a gente observa, quando você abre o artigo 23, nós temos que a prescrição das sanções prescreve em 8 anos a partir da ocorrência do fato, ou das infrações permanentes do dia que cessar a permanência. Muito similar ao penal, então o penal te ajuda. Então hoje a punição passou para 8 anos
e não tem diferenciação dos atos. Antigamente nós tínhamos 5 anos a contar da ciência da administração, agora é 8. E a contar do fato. Tecnicamente é bom para o corrupto, porque se o ato foi praticado lá, nos anos 90, hoje ele não pode ser mais punido nem processado. Não esqueça que os herdeiros, né? Eu já fiz defesa de 2 ex-agentes públicos, nos quais os herdeiros, ele já falecido, os herdeiros estão herdando a dívida de uma improbidade, ou seja, de uma indenização aos cofres públicos. Claro, é a mesma regra de civil, é lógico, cada hereditário, vamos falar assim, cada herdeiro responde apenas pela sua cota. Então os herdeiros vão, como diz a própria Constituição, né? A sucessão, o direito sucessório, a responsabilidade civil apenas atinge o seu quinhão. Isso não é lógico? Não funciona a mesma regra? Então é isso que você precisa guardar. Vamos lá mais um pouquinho. Os atos de improbidade com a prescrição 8 anos, com as punições que eu disse que são mais novas, que mudaram os prazos da suspensão de direitos políticos, a improbidade ela não tem nada a ver com criminal. Então o processo criminal corre e essa ação também corre. A penal foi absolvida, a probidade pode continuar. Na improbidade houve absolvição, a criminal pode continuar. Ou seja, as coisas não se contaminam. Da mesma forma, no âmbito da responsabilidade administrativa, está sofrendo lá um PAD, está sofrendo uma punição administrativa na corregedoria. Os processos correm em separado, um não se comunica com o outro. Não esquecendo que a grande mudança dessa legislação são as penas, a ação que está mais simples e exigente ao MP. Ou seja, não pode ser uma simples petição inicial no qual, no decorrer do processo, garantirá provas. As provas são elencadas desde o início. Com base nessa historinha, você não vai esquecer que improbidade administrativa não tem foro de função, não é crime de responsabilidade, não é sinônimo. Crime de responsabilidade é uma coisa, crime do Código Penal é uma coisa e improbidade administrativa é outra. Administrativo não se contamina com o constitucional, muito menos com o penal. São coisas em separado. Podem andar em conjunto ou não. Ficou claro? Uma coisa não contamina a outra. Há umas discussões no Supremo que ainda não estão pacificadas se quem é punido por crime de responsabilidade, se a improbidade é cessada. Não, o que o Supremo já determinou foi o seguinte, olha, o agente político que comete crime de responsabilidade, ele deve ser processado na sua casa política. No caso, seria o impeachment do executivo e o legislativo no próprio legislativo. Não cabe ao judiciário garantir a perda da função pública daquele agente político. Quem garante perda da função política é a própria casa, no qual ela está vinculada. Se for executivo, ele sofre impeachment. Se for legislativo, ele sofre cassação. Dentro da casa legislativa correspondente, vereador, deputado, estadual ou federal. Essa é a lógica. É o único momento que você dá uma olhadinha em constitucional comigo. Ficou claro? Feito essa leitura rápida, vamos ter improbidade 2, que eu vou trazer mais casos pacificados, mas não agora, que eu preciso que você se familiarize com o assunto. Vai lá na Lei 8429, alterada, procure o que eu disse, pega o meu resumo e siga em frente. Fechou? Percebam que o administrador se organiza, pratica atos administrativos baseados na lei, e se praticar coisa errada, pode praticar ato de improbidade. Foi essa a nossa aula de hoje, bem objetivo. Vejo você na próxima aula.